Muito bem, irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos. Mateus capítulo 6, versos 25 e 26, assim diz a palavra do Senhor. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado à sua vida? Avancei aí o versículo 27 para a nossa reflexão, mas o nosso foco está nos versos 25 e 26. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Deus bendito, nos colocamos diante da Tua santa palavra agora, Senhor. Nós precisamos que o Senhor fale conosco, nos exorte, nos socorra com os Teus santos desígnios e propósitos que o Senhor destinou na Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, nesses minutos, que sejam poderosos, para que o nosso coração seja iluminado, encorajado, preenchido com esperança do Evangelho, mas também corrigido, exortado, transformado. Te pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Alguns dias nós fomos apresentados por uma animação que já conhecíamos, esse era o volume 2, Divertidamente. Divertidamente conta a história de uma garota chamada Riley, e ela tem dentro da cabeça delas emoções. E essas emoções, fazendo parte de todo ser humano, a gente vai acompanhar as dela. A raiva, a alegria, a vergonha, o medo e até a nojinho. Estão todas lá. O filme volume 2 nos apresenta novos personagens dentro da cabeça da Riley. A gente é apresentado por uma série de outras emoções que vêm com a puberdade. Mas o foco do filme, meio que como coprotagonista, quase que uma figura de antagonista, ou seja, uma figura que vai fazer oposição ao clima de paz e estabilidade da obra, que precisa ser confrontada ou superada. A figura do antagonista é essa. Esse é o papel do antagonismo, que é a personagem magrinha, de olhos esbugalhados, de dentes para fora e aparente pânico intenso e constante. De cabelo arrupiado e espetado, franzina a ansiedade. O bichinho alaranjado do filme. Laranja. Ali meio entre o caos e o alerta, estabilizado. O laranja. Ela diz o seguinte: a minha função é proteger ela, a Riley, das coisas que ela não pode ver. Eu planejo o futuro. Fecha aspas. Essa é uma das falas da personagem, a ansiedade, logo na introdução, onde ela imediatamente colore o painel de controle das emoções de laranja. E em todo momento em que ela está em cena, ela dificilmente não está com a mão no controle. Tem uma controladora principal ali, um manche que vai para frente e para trás. Quase o tempo todo, essa peça é icônica para nos mostrar que a ansiedade é aquela que quer se colocar à frente de todas as outras emoções, como quem tem o controle nas mãos. E essa é uma frase que resume bem a autoimagem dela. Eu protejo vocês do futuro. Do que vocês não estão percebendo. Nem eu estou percebendo, mas eu estou planejando o que está por vir. E se eu perguntasse aqui no nosso
contexto. Quem nunca sofreu com ansiedade? A ansiedade já foi dita como o mal do século, isso já tem tempo. Ainda estamos vendo esse século, cujo mal é a ansiedade. Talvez por isso ela começou a se normalizar no nosso meio. De tal modo que eu não me constranjo em confessar esse pecado para os irmãos. Eu sou uma pessoa ansiosa. Desde sempre. Vejo esses traços dos meus filhos, pelo menos no meu filho menino. Ansioso, como pai. É fácil confessar esse pecado, porque já é normal na nossa cultura, a gente aceita. Alguns pecados são aceitáveis. Esse é um deles. A terapêutica, as ciências, a medicina, o psicocuidado terapêutico. Já aceitou a ansiedade e a retraduziu para uma acomodação normal da vida. Foi colocada ali num cantinho do fisiologismo, no cantinho das emoções. E ela é uma coisa que faz parte. A personagem daquele filme que eu citei, em algum momento ela até diz isso. A sua vida não vai ser só alegria daqui para frente. Ou seja, será mais complexo agora. Haverão outros sentimentos importantes. E a ansiedade é colocada como um sentimento. Apenas e meramente sentimento. Mas a ansiedade precisa ser encarada com olhos bíblicos. E quando nós olhamos para a Bíblia tratando a ansiedade, e a Bíblia parou para cuidar da ansiedade, Jesus falou por pelo menos 3 vezes sobre a ansiedade, Paulo volta nela por pelo menos 2 vezes, e de forma indireta ela é tratada em diversas outras passagens. Em não vos inquieteis, não andeis ansiosos por coisa alguma, Paulo fala aos Filipenses. Jesus mesmo volta nessa passagem ao dizer: não sejam ansiosos ou não vos inquieteis, ainda Mateus, verso 25, verso 31, verso 34. Em outras passagens de forma indireta, como por exemplo, ainda no Evangelho de Mateus, quando é dito, preparando-nos para o Sermão do Monte, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, estabelecendo prioridade conosco. E essas coisas, comer e vestir, vos serão acrescentadas. Ou seja, pode priorizar outra coisa. Deixa que eu cuido disso. Você está preocupado com isso. Você está inquieto com isso. E você vai percebendo que de forma direta ou indiretamente, nós somos confrontados com o que a ansiedade em suma é. Sabe o que ela é em suma? É como uma pessoa que vive presa ao passado. Vive presa a uma vida vivida e não consegue se desvencilhar da nostalgia das suas memórias. O problema é que não é passado. É a mesma coisa, como que recordando e se apegando a memórias que não existiram ainda. Que não existem ainda e sequer podem vir a existir. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é um antever do futuro que não existe e se preocupar, ocupar-se previamente, se inquietar e moldar o presente com base em dores que ainda não se concretizaram. É viver uma antecipação constante e estável com relação àquilo que ainda não chegou. A ansiedade revela, portanto, em nós um senso grandioso de insatisfação, agudo de imperfeição, de inquietude, de necessidades, de falta de contentamento e até gratidão. E é nessa hora que você vai percebendo que a ansiedade cada vez mais vai tomando um peso teológico na nossa vida. Não pode ser relegada a apenas um sentimento. É justamente aqui que Jesus posiciona, pelo menos o evangelista Mateus, o trato com a ansiedade logo depois do verso 24. O verso 24 é quando Jesus mostra que nós podemos lidar com o dinheiro de uma forma teológica e de adoração.
Ele diz, você não pode servir ao dinheiro e a Deus da mesma forma. Ou você ama um e desonra o outro, ou ama o outro e desonra um. Justamente depois de falar sobre isso e abrir o diálogo sobre isso, o evangelista Mateus quis colocar o recorte da ansiedade. Porque o princípio do coração ainda é o mesmo, é a mesma movimentação do coração. Nós estamos na vida tentando viver e sobreviver. Nós queremos garantias e fomos feitos para plenitudes que nós nem entendemos, mas fomos feitos para elas. Nós fomos feitos para segurança. Nós fomos feitos para a paz. Mas nós estamos vivendo o tempo e lutando com o pecado. Então tudo em nós conspira contra o projeto original. A nossa insatisfação, a nossa frustração conosco, com os outros, com o meio que nós vivemos, suspira por estabilidade que nós ainda não temos. Nós queremos ter uma perfeição, uma autoimagem mais saudável, porque percebemos em nós incompletudes, imperfeições, defeitos, rachaduras no caráter, na aparência, no belo que nós procuramos em nós e no outro, e nós ficamos frustrados e insatisfeitos porque nós ainda não chegamos lá. E isso nos deixa inquietos, insatisfeitos, ansiosos. Porque nós fomos feitos para coisas melhores. Nós somos feitos para a vida sem pecado. Nós somos feitos para um amor perfeito. Uma relação perfeita com o outro. Com o cônjuge. Até com a natureza. A gente não sabe o que é isso. Viver de forma perfeita, santa, bela. Nós temos alguns petiscos disso, alguns desfrutes. E Jesus está fazendo uma obra maravilhosa, restaurando isso que é normal. Essa santidade, essa luz, essa beleza no Evangelho. Ele está fazendo todas as coisas novas, mas um dia Ele vai completá-las. Só que a gente ainda está desfrutando aos poucos disso tudo. Por isso, a ansiedade é tão democrática. Por isso ela é tão comum e desde sempre. É o mal do século pela constatação, mas ela não é novidade dessa geração humana. É por isso que a Bíblia nos adiantou dizendo, vocês eventualmente ficarão ansiosos. Vocês eventualmente ficarão preocupados e preocupados a tal ponto que se tornarão ansiosos. Porque são coisas distintas. Se ocupar previamente de um problema iminente ou de uma situação que está por vir, é preocupação. Isso é uma coisa. Deixar que essa preocupação assuma as rédeas da sua vida, do seu coração, da sua perspectiva, do seu olhar para a circunstância, do seu olhar para com Deus e para com as pessoas, é ansiedade. São coisas distintas. E eu ia dizendo que isso toma um peso, então, cada vez mais teológico na nossa vida, porque de fato é. A ansiedade, em última análise, é uma vida descontente. É uma vida não descansada. É uma vida inquieta, mesmo tendo um Deus soberano. E esta inconformidade é a antítese daquele pastor do Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A melhor tradução para essa expressão, nada me faltará, do hebraico lo ersar, é não carecerei. Trazendo ainda para o nosso português de uma forma mais fluida, não sentirei falta, ou de nada sentirei falta. Tem a ver com sentimento e sensação. Todo o Salmo fala disso. O teu cajado, o teu bordão me consolam. Está falando do coração. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Sentir falta, temer, ser consolado. É tudo uma perspectiva de coração. O Salmo 23 todo fala do coração e da perspectiva da ovelha.
Não é sobre a circunstância. Tem pasto verdejante, tem vale da sombra da morte. Então não é sobre faltar coisas. É sobre a nossa percepção de contentamento, que porque o pastor está conosco, podem faltar coisas. Meu coração vai estar em paz. Essa é a antítese da vida ansiosa. O coração em paz, ainda que algumas coisas faltem. O coração repousado, sendo capaz de descansar no temporal, porque tem um bom pastor, um grande Deus, um Senhor fiel. E o futuro alvo matricial da ansiedade não nos assusta, ainda que eu venha a andar por vales da sombra da morte. O Senhor já me levou a pastos verdejantes. Eu sei do caráter dele para comigo. Se um dia eu precisar passar por vales da sombra da morte, ou esteja passando agora, eu posso ousar não temer, porque eu sei quem está comigo. Esse é o coração longe da ansiedade. A ansiedade tenta por tudo evitar o vale da sombra da morte. Lembra da ansiedade do filme, do Divertidamente 2? Eu cuido das coisas que ela não vê. Eu planejo o futuro. Eu estou cuidando para que a gente tome os melhores caminhos longe da dor, longe da sombra, longe do vale da sombra da morte, longe do incômodo, longe dos nossos maiores medos. A ansiedade sofre por antever, sofre e nos faz sofrer por tentar adivinhar um futuro péssimo. Ela é sempre pessimista. Ninguém fica ansioso porque está chegando algo muito bom. Isso é uma expectativa. A gente fala que está ansioso pelo presente que vai ganhar, mas é expectativa. A ansiedade é algo vil. Essa denunciada aqui é algo que nos espreme o coração. É algo que nos toma da mão de Deus. E aqui vem Deus em Jesus Cristo nos confrontar, deflagrando que esta ansiedade é um jeito equivocado de viver, é algo ruim, é algo maléfico para com a vida e para com Deus. É uma forma enganosa e de perdição da gente fazer escolhas, levar a vida e tomar as rédeas da vida por ela. Então ele vem com um contra-argumento dizendo: mas se Deus veste a grama do campo que hoje está viva e amanhã é jogada no forno, Ele não o vestirá melhor, ó homem de pouca fé. Versículo 30. Ele vem nos dar agora um exercício de lógica. Olhem para a grama, olhem para os lírios, olhem para as aves. Veja a relação de Deus para com a vida e para com as coisas criadas. Deus as cuida, Deus tem sustentado cada um desses seres. E o exercício aqui é um exercício de lógica na balança dos valores. Deus, o Deus do céu, se preocupa em cuidar da relva, em a vestir. Lembra os dois parâmetros de segurança: vestimenta e alimentação. Deus veste os lírios, a tal ponto de dizer que nem Salomão vestiu-se como esses lírios. Deus é quem veste. Agora, esta grama do campo, ela não tem tanto valor. Os ambientalistas que me desculpem, mas comparado com o ser humano, vale quase nada. Comparado com o ser humano, não dá para colocar na balança. Hoje nasce, amanhã é jogada no fogo e seca. Mas Deus cuida de vesti-los. Aqui é uma metáfora do cuidado da dignidade da vestimenta. E as aves? Agora seres vivos um pouco mais complexos, né? Mas o salmista está dizendo, comparado com o ser humano, comparado com vocês, filhos de Deus. Deus alimenta as aves que não planejam. Elas não juntam em celeiro, elas não têm aplicação financeira, elas não têm nenhum investimento em CDI, LCI, elas não têm nem na poupança, elas não têm nem debaixo do colchão uma reservinha. E nunca falta comida para elas, sabe por quê? Por uma razão muito simples: Deus as alimenta.
Deus a sustenta. Deus está cuidando dos pássaros. Será que vocês não valem mais do que os pássaros? Será que você não tem maior valor para Deus do que as aves? Ora, Jesus não morreu por nenhum pavão, por nenhuma pomba de praça. Mas Ele morreu por você. Será que Ele não cuidará da sua história? Nos pontos mais fundamentais da existência ou subsistência e dignidade? Sim, Ele o fará com seus filhos. Pastor, então está dizendo para mim que eu sou filho do rei. Ou melhor, vou desenterrar uma boa aí. Não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. É isso? É. Porém, sua Mercedes não está incluída nesse processo. Não está. Roupa e comida. Se isso te frustra, talvez o seu coração precise do verso 24. Dá um passo para trás. Nós já passamos pelo verso 24 na trajetória da narrativa do evangelista Mateus. Porque com roupa e comida a gente vive. E eu não estou falando de se contentar com isso. O texto não quer nos falar sobre isso. O texto não está dizendo que ter mais do que isso é problema. Não é. Pode ter a Mercedes. Tem problema nenhum, tendo condição para isso, tá? O lance aqui é sobre o fato de que Deus cuidará de nós de uma forma básica e fundamental, garantida, que nós teremos duas coisas: nós subsistiremos e nós teremos dignidade para viver. Sem comida nós não subsistimos, certo? Sem comida a gente não vive. Mas com alimento nós temos condição de acordar um novo dia e ir para a vida, ir trabalhar, ir viver, e cuidar dos nossos, ir à luta, ir às missões, viver o reino, porque nós estamos alimentados. E Deus disse: se eu cuido das aves, eu não vou cuidar de você quanto ao que comer? Claro que vou. Esse é o argumento do texto. Descanse a respeito disso. E roupa, porque não dá para você ir pedir emprego pelado. Não tem dignidade na nudez. Veja como que Deus nos prepara para a vida. Roupa e comida. Está entendendo o ponto? Deus está dizendo: busque em primeiro lugar a minha glória, o meu reino, e vocês terão dignidade e subsistência. Vocês terão. É garantido. Isso está dizendo que você não vai passar por momentos difíceis ou pelos vales da sombra da morte? Não é esse o ponto. O ponto é que existe um pastor pastoreando a sua história, caminhando com você, lhe preparando local para dormir, proteção, alimento, paz. Paz essa que a Bíblia diz: melhor é o bocado singelo onde há paz, do que a mesa de fartura onde há contendas. Paz, rival. Contentamento, rival. Satisfação e gratidão, rival da ansiedade. Paz essa que rivaliza com a frustração, com a inquietude, com a inconformidade das circunstâncias que nos geram ansiedade. O medo com o futuro, o medo com as circunstâncias, o medo para com as perdas. Paz. Deixa eu abrir meu coração para os irmãos. Normalmente não dá muito bom quando eu faço isso, mas mesmo assim eu insisto em fazer. Não é segredo para os irmãos que eu perdi o papai muito cedo, aos 11 anos de idade. Hoje eu tenho 3 filhos. E sabe que nas minhas crises de ansiedade, eu não posso dizer que eu tenho crises, muitas crises não, já tive.
Mas as minhas ansiedades mais constantes, uma delas me leva diante de Deus com muita humildade. E me confronta, porque mostra em meu coração uma rebeldia contra Deus. E até certa forma, uma falta de gratidão muito grave. É uma ansiedade para com o meu tempo com os filhos. Existe uma sombra no meu coração que não é objetiva nem racional. Não tente me convencer do contrário. Eu sei que não passa pelo raciocínio, mas está lá. Que faz com que eu tenha medo do tempo passando. Tenho medo do tempo passando. Como se cada dia a mais fosse um dia a menos com os meus filhos. Será que quando o relógio bater na idade do meu pai, eu não vou ter mais os meus filhos? Eu não vou conviver mais com eles? Repito, não é racional. Essas perguntas é eu traduzindo em palavras o sentimento lá dentro. Eu disse que eu estava abrindo o coração, então estamos numa sessão terapêutica e pastoral aqui, tá? Vocês me escutam, me pastoreiam e eu desabafo, beleza? Eu sei que isso não é lógico. Meu pai morreu aos 48 anos. Eu estou indo, de ano em ano. Estou chegando lá, de pouquinho em pouquinho. Eu me coloco nessa cadeira da vida e me percebo com medo. Contando as migalhas do tempo, mas não como quem pensa, será que eu vou morrer cedo? Então deixa eu aproveitar os meus filhos, a minha família e o ministério. Não é esse o raciocínio. Antes fosse. O raciocínio é paralisante. O raciocínio é entristecedor. Ele é de insatisfação. Em vez de eu estar contente e grato e louvando a Deus pela vida, pelo ministério, pelas pessoas, pela família, pelos filhos, eu me percebo ingrato, com medo de quanto mais tempo passa, menos tempo tenho. Angustiado. O crescimento dos meninos é doloroso. E eu percebo meu coração precisando ser pastoreado, como quem é senhor do tempo, da vida e do nosso pastoreio. Aquele que tem os nossos dias nas mãos e nos cerca de bênçãos. A ansiedade faz com que a gente queira garantias, que a gente queira confirmações. Nós não estaremos lá pelos nossos filhos, mas nós queremos estar. Se eu perguntar para qualquer um dos pais aqui, o que você gostaria de ter em relação aos seus filhos? Muitos podem não dizer, mas certamente pensarão, eu queria estar lá para sempre por eles. Eu quero estar por eles o tempo que eu puder ter, até eles estarem maduros, seguros. A gente quer garantir algumas coisas. A gente trabalha para isso, a gente não poupa esforços para garantir alguma coisa para os nossos filhos, não é verdade? Que tanto de esforço é suficiente? Não tem medida. Mas a gente não estará lá por eles. Mesmo agora, em que eles são crianças, em nossos lares, nós não estamos 100% por eles. Nós nem conhecemos o coraçãozinho deles. Nós mal entendemos eles. A gente pode dar o nosso melhor, mas a gente não será pais perfeitos. Nós não seremos pais perfeitos. Nós não estaremos lá por eles. Por muitas razões, por muitos motivos. Até por conta da morte. Nós não estaremos lá por eles. E a ansiedade nos quer garantir o cuidado, a presença. E nos faz sofrer ao perceber que somos limitados e imperfeitos nisso. Deus está querendo que nós entendamos profundamente que a ansiedade é uma desonra para com quem Ele é por nós. Porque quem Ele é por nós nos dá condição de descanso. Nos dá condições de fechar os olhos e adormecer numa viagem onde outro está com o volante nas mãos.
Tá tudo bem. Ainda temos que viajar. Mas eu estou em paz com quem está guiando. Com quem está com o volante nas mãos. A ansiedade é confrontada quando você confia e depende de Deus na sua história. Como convencer um ímpio a confrontar a sua ansiedade? Só com medicação. Porque não tem como descansar e repousar em Deus, e a nossa alma foi feita para descansar nele. Agostinho de Hipona já disse que nós temos um buraco do tamanho de Deus, e a nossa alma só repousará quando descansada se encontrar em Deus. Só em Jesus nós poderemos descansar nessa vida, ainda que em meio à batalha árdua da vida, porque estamos no tempo, vai ter dias difíceis, vai ter vale da sombra da morte, nós teremos que lidar com a ansiedade, ela não pede permissão para entrar. Mesmo assim, poderemos trabalhar como quem está em paz, mesmo em tempos de guerra, porque sabemos quem está conosco. Quem zela por nós, quem vela por nós. Jesus chama de fé pequena aqueles que andam ansiosos. Vocês não estão crendo. Vocês estão usando a falta da visão com relação ao futuro para o mal. Porque fé é um exercício também de ver o que não está visível, de projetar aquilo que ainda não existe. Fé é crer que vai dar certo com ele. É crer. É esperar e ter convicções positivas em Deus de coisas que ainda não aconteceram. De coisas que ainda não se concretizaram. Então é uma perspectiva para com o futuro, mas com fé e não com inquietude e desconfiança. Uma irmã ainda da igreja de Anápolis, certa vez ela desabafou com o pastor dizendo o seguinte: pastor, não é que eu não confio em Deus, é que às vezes eu desconfio. Nós somos crentes. Mas às vezes a gente pode se pegar desconfiados de que Deus está bem intencionado a nosso respeito. Só pode ser. Porque a gente dificilmente sai da ansiedade. E a ansiedade é uma declaração de inconformidade para com Deus. Então ele diz: eu quero que vocês pensem numa alternativa para a vida. Olhem para as aves. Olhem para as plantas. Percebam Deus trabalhando. Então, Ele trabalha muito mais por vocês. Nesse exercício de olhar, de perceber, Jesus está convidando a ansiedade para a morte na reflexão do discípulo. Discípulos conscientes, que percebem Deus e que usam a sua teologia para confrontar o próprio coração, convidam a ansiedade para a morte. O discípulo deve perceber o Pai amoroso, por trás, por cima, por meio, entre meio, as circunstâncias da vida, seja o vale da sombra da morte, seja o pasto verdejante, Deus comigo. Deus ao meu redor. Deus gracioso. Pastor John MacArthur, ele escreve um livro chamado Abaixo a Ansiedade. Eu destaquei uma frase desse livro, um bom livro. Ele diz o seguinte, abre aspas: a ansiedade é uma rude desconfiança do poder e do amor de Deus. E apesar da sua falta de sutileza, incorremos nela com facilidade e frequência. Fecha aspas. Uma rude desconfiança de Deus. Jesus vem dizendo: não vos inquieteis. Eu quero que vocês vivam assim, dependentes, confiantes, descansados. Se nós aprendermos que o problema por trás da ansiedade é um problema de fé, é um problema de confiança em Deus, talvez a gente vai ter melhores armas para combatê-la no coração.
Precisamos de mais proximidade com Deus e menor proximidade com os nossos medos. Nós estamos muitas vezes enamorados dos nossos medos e problemas e consultamos Deus eventualmente. Vamos trocar a relação. Se apegue em Deus mais. Leve aos pés dele mais. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, todo o seu medo. Coloque nos pés de Jesus. Ele já fez o difícil por você. Ele te perdoou, ele te adotou. Ele vai cuidar desses medos aí. Ele vai cuidar dos meus irmãos. Vai. E leva Jesus eventualmente para os seus problemas. Mais de cá para Jesus e menos do coração para os medos. Troca a relação, troca a proporção. Gasta mais tempo com o seu Senhor. Gasta mais tempo com a palavra dele. Assim, a gente vai poder dizer, como Marcos disse no capítulo 9, eu acredito, mas me ajude na minha incredulidade. Mas tem mais. 1 de Pedro 5,7. Lance todas as suas ansiedades sobre ele, porque ele se importa com você. O Salmo 56,3 diz, quando tenho medo, confio em ti. E continua, 1 Timóteo, nós com fé podemos combater a boa luta. A ideia é que nós estamos nos preparando para crer numa graça que vem do futuro. Deus está lá, irmãos. Nós não estaremos lá pelos nossos filhos, talvez, mas Deus estará. Nossos planos não garantem nada para o nosso futuro, mas Deus está no seu futuro. Deus está lá. Você entende isso? E que isso faz diferença? Deus já chegou onde você está planejando com medo. Deus está no seu futuro. Deus está lá, preparando a casa para você. Isso de forma histórica e também de forma escatológica. E literalmente ele fala isso: eu vou para vos preparar morada. Quando a gente achar que tudo deu errado porque a gente bateu as botas, Deus não vai ser pego de surpresa e vai nos dizer: você chegou bem na hora. Eu estava preparando a sua casa. Entende? Deus está no nosso futuro. Ele já chegou lá. E daqui para lá, nós recebemos graça que vem do futuro, para viver a vida. É isso que a Bíblia está nos dizendo para fazer. É com essa mentalidade. Então, entenda que se a sua dor e a sua ansiedade é com relação às doenças da vida, dos seus familiares, talvez dos seus pais, dos seus filhos, saiba que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor, de todas elas, os livra. Salmo 34, 19. Mas também é dito que sabemos que o sofrimento produz perseverança, e a perseverança produz caráter, e o caráter produz esperança, e a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, e nos foi dado abundantemente. Romanos 5, versos 3 a 5. Se você está envelhecendo, se a sua ansiedade é por conta da sua aparência, da sua precariedade, saiba que Isaías diz o seguinte para nós, capítulo 46, verso 4. Até a velhice eu cuido de você, os seus cabelos grisalhos, neles vou carregá-lo. Eu o fiz e vou suportar, eu o carregarei e salvarei até a sua velhice. Talvez é a morte que te assombre, que te deixa inquieto. Talvez a morte dos seus. Saiba, nenhum de nós vive para si mesmo. Nenhum de nós morre para si mesmo. Pois se vivemos, viveremos para o Senhor. E se morremos, morreremos para o Senhor. Então, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Pois para este fim foi que Cristo morreu e viveu novamente, para que Ele fosse o Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos. Romanos capítulo 14, versos 7, 8 e 9. A nossa vida está nas mãos dEle.
Confronte a sua ansiedade com o descanso do poder, do controle, da providência de Deus. Se a sua ansiedade é de forma genérica, de tal ponto que você está com medo de naufragar, que seu barquinho se arrebente todo, que tenha buracos na sua embarcação, saiba que aquele que iniciou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, diz Paulo aos Filipenses no 1º capítulo. E que Ele é capaz de salvar aqueles que se aproximam de Deus através dele, porque Ele sempre vive para fazer intercessão por eles, mediação e defesa. Hebreus 7, 25. O meu Deus, segundo a riqueza da sua glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de suas necessidades. Disse Paulo à igreja em Filipos, na sua carta, no capítulo 4, verso 19. O que mais você precisa? Tem mais. Tem muito mais. Quantas promessas? Quantos testemunhos do Senhor na sua história até aqui? O quanto da graça dele já foi derramada sobre a sua vida? Não é suficiente para que você creia nos próximos anos? Ou para essa circunstância que você está passando nesse momento? A graça dele bastará para pastorear o nosso coração no dia mau. Bastará. Eu quero terminar com as palavras de Charles Spurgeon, pregador inglês, que diz o seguinte, citando Isaías 41:14: eu te ajudo, diz o Senhor. Ouça essas palavras como quem está em oração com Deus. Neste dia, ouçamos o Senhor Jesus falando a cada um de nós: eu te ajudo. Ajudá-lo é fácil. Pense no que já fiz por você. Não o ajudei? Ora, eu comprei com meu sangue, morri por você. Se já fiz as coisas maiores, não farei também as menores? Falar com você é somente uma das menores coisas que eu posso fazer. Já fiz muito e ainda farei mais. Antes de o mundo existir, eu o escolhi. Fiz uma aliança em seu benefício. Por causa de você, deixei de lado a minha glória e me tornei homem. Dei a minha vida por você. E se fiz tudo isso, certamente o ajudarei agora. Eu lhe darei aquilo que já conquistei por você. Se você precisasse de ajuda milhares de vezes, eu a daria. Você pouco necessita em comparação com o que eu estou disposto a dar. Necessitar significa muito para você. Dar não é difícil para mim. Ajudá-lo? Não tema. Se houvesse uma formiga à porta do seu celeiro pedindo ajuda, não lhe arruinaria dar-lhe um punhado do seu trigo. Você não passa de um inseto à porta da minha infinita insuficiência. Eu o ajudarei. Ó minha alma, isso não é o suficiente? Você precisa de mais força do que a onipotência da Trindade? Quer mais sabedoria do que a do Pai? Mais amor do que o revelado pelo Filho? E mais poder do que o manifestado nas influências do Espírito Santo? Traga até aqui a sua jarra vazia. Certamente essa fonte a encherá. Não perca tempo, junte suas necessidades e traga até aqui seu vazio, suas tristezas, suas deficiências. Veja, este rio de Deus tem abundância para você. O que mais você pode desejar? Prossiga, minha alma, na força que tem. O Deus eterno, Ele é o seu ajudador. É Ele quem diz: não temas, eu sou contigo. Não te deixe desanimar,
Sou o teu Deus e só por isso eu continuo a te ajudar. Que Deus nos abençoe. Eu quero te convidar nessa noite a trazer sua jarra vazia e quebradiça, para que a suficiência de Deus a encha, a transborde com paz, com descanso, com confiança renovada. Se você quer receber essa oração de forma muito especial, quero te convidar a ficar em pé. Você quer receber essa oração? Quero orar pela sua vida. Feche seus olhos, convida a congregação a fechar os olhos. Se você quer receber essa oração, nós vamos orar pela sua vida. Se você está perto de uma dessas pessoas, chega até perto dela, ore com ela também, peça a Deus graça, bênção, para que o seu coração nessa noite seja preenchido com graça, seja preenchido com paz, com contentamento, com maior confiança em Deus. Ó Deus bendito, nós nos colocamos agora diante do Senhor e eu quero te apresentar essas pessoas, ó Deus, como quem espera de Ti solução, reorientação, como quem precisa urgentemente descansar, ó Deus. Te peço por alívio, com abastecimento do Espírito Santo em suas vidas. Te peço, ó Deus, confiança renovada no Senhor, expectativa na Tua graça, confrontando suas ansiedades, mais expectativa em Deus, menos inquietudes insatisfeitas e medrosas, mais contentamento no Santo Espírito, que conduz, que traz paz, menos medo, menos insatisfação, menos preocupação. Ó Deus, ajuda-nos, socorre-nos com a abundância que temos na cruz de Cristo, vazia, porque o nosso Senhor ressuscitou por nós, nos garantindo muito mais do que vemos, muito mais do que percebemos, mas ó Deus, pelo amor de Cristo, que não seja muito mais do que cremos, nos ajude a crer no Senhor, ó Deus, aumenta a nossa fé nessa noite, aumenta a nossa vontade do Senhor, aumenta o nosso dobrar diante dos seus pés, nos ajude a confiar mais, a depender mais, nos faz mais confiantes na Tua provisão bendita, a descansar no Deus paterno gracioso sobre nós, nos dá um coração mais crédulo, que confia e descansa, que é capaz de não temer, mesmo nos dias mais terríveis, mesmo nas batalhas mais árduas do coração e da vida, porque sabemos que em Jesus, Tu estás conosco todos os dias. Te pedimos isso, ó Deus, fala conosco, socorre-nos nesse lugar e nessa hora. Abençoe essas pessoas em nome de Jesus. Abençoa meu coração. Derrama do Teu amor, da Tua graça que nos faz descansar. Em nome de Jesus.